neste canal e hoje teremos um Indicando Doramas de romance. Eu separei 5 doramas pra estar indicando aqui pra vocês, mas caso vocês queiram eu posso estar fazendo parte 2, 3, 92, quanto vocês quiserem, gente, mas só depende de você aí do outro lado da tela, ok? Ok. Eu também pretendo fazer de outros gêneros, fantasia, ação, thriller, o que aparecer a gente tá fazendo. Porque né, nem todo mundo gosta de romance, então quero agradar todos os mundos, entendeu? Todo mundo desse canal, beleza? Beleza. Então, dito isso, bora para a primeira indicação. Gente, antes de começar, eu só queria fazer uma observação. Como vocês podem perceber, tem uns passarinhos piando, né? Porque tem passarinho aqui onde eu moro. Então, assim, se vocês puderem dar uma ignorada, eu vou estar agradecendo. Já faz mais de 2 horas que eu tô aqui tentando fazer ficar a boca no final. E acontece, então a gente vai ter que abraçar. E vai ter que falar com esses passarinhos, entendeu? Eu vou tentar falar um pouco mais alto, vou ver se é possível, entendeu? E é isso aí, gente. Não tô... Ai, às vezes é um pouco complicado, mas tudo bem, vamos lá, né? Pelo menos o carro eu consigo dar uma evitada, né? Parando assim. Os passarinhos eles não ficam quietos, então eu vou ter que abraçar e seguir, né, gente? Porque eu não posso ficar com a tarde toda. Então é isso, só essa observação mesmo. Bom, galera, esse é o primeiro drama que eu tenho pra indicar pra vocês. É uma comédia romântica e é o Hometown Cha Cha Cha, mais conhecido como Meu Dorama Conforto. E eu amo esse nome também. Hometown Cha Cha Cha, acho fenomenal. Bom, aqui a gente vai ter acompanhar, no caso, a história de uma dentista, né, a nossa protagonista, que ela mora em Seul, mas ela acaba, né, sendo ali demitida do trabalho dela, né, ela trabalhava numa clínica de odontologia, que fala, acho que é, né, dentista, odontologia, acho que é. E no impulso ali, ela acabou comprando um sapato que custava o olho da cara, mas ela comprou, ela não tava nem aí, gente. É tipo assim, me revoltei contra o mundo, sabe? E aí, no dia do aniversário da mãe dela, que infelizmente faleceu, ela vai pra um vilarejo que se chama, como é o nome do lugar? Bongdin. Não sei se é assim que se pronuncia, mas está aí na tela pra vocês escreverem. E ela vai lá e ela fica na praia, que inclusive era onde os pais dela e ela, quando ela era criança, ficavam ali, se divertiam, passavam o tempo, muito incrível. E aí ela sempre vai no aniversário da mãe dela pra lá poder, né, pensar, lembrar memórias, enfim. E aí, né, numa distração ali momentânea, o sapato de milhões dela simplesmente é levado pelo mar. Olha que coisa maravilhosa. E aí, o príncipe encantado dela, no caso, que não, dessa vez não veio num cavalo em cima, uma prancha de surf, acha um par desse sapato, que é o nosso protagonista, que ele já é ali desse vilarejo, ele mora ali. Ele é o faz tudo do rolê, ele literalmente ajuda a galera, tipo, principalmente as pessoas mais velhas, assim. Mas assim, ele ajuda todo mundo que precisar, ele está pronto para servi-los. E aí, né, rola ali uma pequena treta entre os dois, porque né, ele basicamente quase foi atingido pelo sapato, e aí ele devolve, né, o sapato para ela, mas, e ela pede, pai, você por favor pode encontrar o outro, e ele simplesmente fala, não, eu ajudo todo mundo, mas você infelizmente não estamos podendo, tá? Sorry guys, vai se virar aí. E é exatamente isso, aí ele larga ela lá e vai viver a vida dele. Só que, obviamente, que eles acabam, né, se encontrando novamente ali pelo meio do caminho, porque um monte de coisa acontece enquanto ela tá nesse lugar, que faz com que ela tenha que passar uma noite nesse lugar, ao invés de voltar pra Seul, porque, né, o carro dela deu uns problemas, então, assim, ela tem que ficar por ali mesmo. E aí, quem vai ajudar ela, exatamente, faz tudo no lugar. Que loucura, gente, essa primeira sequência é muito boa. Depois de um tempo, ela decide ter a ideia de abrir uma clínica dentária, né, uma clínica odontológica, nessa vila, porque não tem, né, não tem uma clínica, e ela pensa, por que não, né, ela sempre quis ter uma clínica, né, ali numa cidade costeira, calma, mais ou menos, com umas pessoas meio loucas, mas ainda assim é um bom lugar, então ela abre aí a clínica dela. No começo não dá muito certo, né, porque ela não é uma pessoa muito gentil, mas com o nosso protagonista e esse sorriso de milhões que ele tem, consegue fazer com que a nossa protagonista se adapte a este lugar, e também o nosso romance vai surgindo ali aos pouquinhos, e é simplesmente incrível. A química deles é muito boa. Basicamente é isso, e aí a gente vai acompanhando esse casal lindo e maravilhoso na trajetória deles, se conhecendo, se odiando, né, trocando ali umas farpas. A protagonista, confesso que no começo ela era meio chata, na verdade eu achei ela meio chata, mas depois ela foi ganhando meu coração. Já o protagonista, desde o começo, ele já me ganhou só por ter este sorriso. Gente, pelo amor de Deus, gente. Este homem tem um sorriso belíssimo, tá? Diga-se de passagem. Toda vez que tinha uma cena dele sorrindo, eu me derretia, porque eu ficava sorrindo igual uma idiota na frente da TV. Ai, gente, que loucura. E ele tem covinhas, aí, tipo, sabe? Ai, gente, olha.
Eu sou cadelinha de pessoas com um sorriso bonito, diga-se de passagem. É uma comédia romântica, então pra quem gosta, né, dessa coisa comédia, mas ele tem ali no meiozinho, quase pro final, a gente tem ali um pouco de drama. A gente tem uma coisa um pouco mais séria, por conta do passado do nosso protagonista, né, que ele é, assim, ele é, tipo, todo mundo conhece ele, ele é bem feliz, alegre, não sei o quê, mas ele esconde ali um segredo, um passado, na verdade. E é bem triste. Inclusive, uma coisa que eu queria falar, que nesse programa que me ganhou ainda mais, foi a forma como eles usam as cores. E assim, gente, pra quem não sabe, eu sou desenhista, né? Eu sou ilustradora, eu desenho, faço minhas artes por aí. E eu sempre tô ali, né, pesquisando sobre cor, sobre tudo, paleta de cor, enfim, o ciclo cromático, né, que fala. Enfim, e a gente também sabe que cada cor, né, representa ali alguma coisa e etc. E muitas obras audiovisuais, tipo, muitas coisas usam da cor, né, dos tons, pra demonstrar as emoções dos personagens, né, tipo, uma vibe meio divertidamente. É tipo isso. Só que, né, tipo, no ambiente, sabe? Às vezes os personagens estão num ambiente, tipo, muito colorido ou muito com cores mais neutras, né? Pra demonstrar, tipo, felicidade e tristeza, então assim, rola toda essa parada. E em Homem já a gente tem isso, e eu acho isso muito fenomenal. Principalmente com o nosso protagonista. A gente consegue perceber muito isso, o protagonista masculino. Porque o ambiente que eles estão, né, que é esse vilarejo, ele é todo colorido, ele tem cor, ele tem vida. Então, assim, as pessoas são animadas. Então, nesse começo do drama, a gente tem uma coisa um pouco mais feliz, cores mais vibrantes. Até mesmo na roupa do nosso protagonista, né? Eles usam, tipo, roupas mais coloridas. Tem o preto, tem o branco, mas eles estão um pouco mais retraídos aqui, sabe? Então, assim, ele feliz, né? Porque ele tá contente, ele é feliz, ele é uma pessoa feliz. Ele gosta do que ele faz, então assim, ele sempre tá pronto pra ajudar, então ele gosta disso. E a gente descobre sobre o passado dele, o negócio fica diferente, entendeu? As cores, elas começam a ficar mais escuras, sabe? Ao redor do nosso protagonista, inclusive nas roupas dele. Tipo, ele começa a roubar, usar roupas mais neutras, né? Cor preto, cinza, branco, não tanta cor assim. Só que um detalhe muito importante é que o protagonista está desse jeito, o protagonista masculino, porque o passado triste é sobre ele, só que o resto ao redor dele ainda está colorido. Então, assim, a gente tem todo esse contraste, por exemplo, tipo, as outras pessoas estão de boa, mas ele não. E tem uma parte em específico que eu gosto, não, sem querer dar spoiler, mas acontece uma coisa no final, tipo, a gente descobre uma coisa, na verdade, a mais sobre o passado do protagonista. E aí ele fica, tipo assim, na depressão, literalmente, tá ligado? Tipo assim, ele fica muito arrasado. E ele já tava, né? Mas ele fica pior. E aí ele vai pra casa dele. Inclusive, era um ambiente também, tipo, ele não é um ambiente colorido a casa dele, mas era uma. Ela sempre tava iluminada pelo sol. E era um ambiente ali bem, tipo, colorido de uma certa forma, sabe? Tipo, sempre tinha luz, um ambiente claro, entendeu? Tudo incrível. Só que daí, quando ele se isola de todo mundo na casa dele, até a casa dele, o ambiente da casa dele fica escuro. Tipo assim, é muito louco, entendeu? É muito louco. Porque daí, tipo, do lado de fora dos outros personagens, é um dia lindo, tá um dia claro, feliz, não sei o quê. E dentro da casa dele tá tudo escuro, tá ligado? E ele tá com roupa cinza, nesse momento, tá tipo, com uma roupa cinza, sentado no chão. E ele fica, tipo, acho que uns 2 dias, se não me engano, sem falar com ninguém. E enquanto isso, as outras pessoas estão lá de fora, que obviamente estão preocupadas, mas a gente ainda tem um pouco de cor. E dentro da casa dele e nele, né, nas roupas, ele tá, tipo, sabe, cores neutras, cores não tão alegres. Então isso é muito, tipo, eu fiquei tipo, caraca, que loucura. E aí, obviamente, depois que tudo se resolve, né, tudo volta ao normal, sabe? Tipo, as coisas vão voltando a ser mais coloridas, a casa dele vai voltando a ser mais colorida. Ele vai começando a usar roupas coloridas novamente. Então, assim, simplesmente sensacional, gente. Eu achei isso brilhante. Eu amo quando isso acontece numa história, sabe? Quando dá pra perceber que as cores, elas estão ali pra mostrar ainda mais o que o personagem tá sentindo. Então, assistam o Metade de Chá, tem a Netflix, tá? Tem 16 episódios e tem dublado, pra quem gosta de dublado. E é isso. Próximo, vamos para o próximo. Ai, comenta aqui mais se você já assistiu o Metade de Chá ou não. E se você não deu play, vai dar play, tá bom? No drama dessa lista temos um dorama chinês, pra quem gosta de dorama chinês, assim como eu, que ultimamente estou muito viciada, inclusive. Vai gostar desse, inclusive ele é do ano passado, eu acho que é do ano passado. Mas eu assisti esse ano, que é o dorama Somente por Amor, com o Dylan Wang e a Bailu, que inclusive foi o primeiro dorama que eu assisti de ambos, principalmente do Dylan, e eu estava ansiosa pra poder assistir o dorama dele. Porque ele é um ator chinês bem famosinho, assim, no meio das dorameiras. Calma aí, gente, deixa eu coçar meu pé, que tá coçando. Então, né, ele é um ator famosinho da chinês, então eu queria assistir alguma coisa dele e agora eu
já tenho uma listinha de coisas pra assistir dele. Inclusive, o próximo que eu vou assistir dele vai ser Amor entre Fada e Demônios. Eu estou muito animada, inclusive. Mas voltando para o Somente por Amor, vamos para a sinopse para vocês entenderem o que se trata essa história. Bom, aqui, gente, a gente vai ter uma coisa um pouco mais comum e normal de se ver numa história de romance. A nossa protagonista, que é interpretada pela Bailu, ela é jornalista, ela trabalha numa empresa e ela tem uma missão de conseguir uma entrevista com um empresário, tipo, que tá começando agora, entendeu? É empresário que fala? Não, é investidor. Eu escrevi aqui o empresário, mas não é investidor, gente, investidor. Ela precisa fazer uma reportagem com um investidor de sucesso, que no caso é o nosso protagonista. E ele começou recentemente no ramo ali, ele tem uma empresa, ele abriu uma empresa, e ele é jovem, então assim, todo mundo sempre tá, tipo assim, muito de olho nele, no que ele tá fazendo, será que ele vai conseguir fazer essa empresa, né, investir em outras empresas, será que ele vai conseguir? Saberemos assistindo. Mas enfim, inclusive tem uma velha guarda, gente, que é tipo os acionistas da empresa, eu acho, que, gente, eles ficam dando um espetáculo. Olha, toda vez que esses velhos abriam a boca pra falar alguma coisa, eu ficava revoltada. Porque parecia que eles não confiavam muito no nosso protagonista. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, deixa ele fazer o que ele tá fazendo, é a empresa dele, primeiramente, né? Então, olha, quando ele quiser um conselho, ele pede, por favor. E aí, né, a Bailu, a personagem dela, precisa dessa entrevista com ele. Só que ele, obviamente, né, não é uma pessoa muito sociável e ele também é um pouco ocupado demais. Pelo menos nesse primeiro momento, né? Porque depois ele vira um desocupado que, gente, devia ter mais tempo na agenda do que qualquer outra pessoa, entendeu? Mas nesse começo ele é bem ocupado, entendeu? Ele não marca entrevista com ela, ou ele marca, mas ele fala, tem outro compromisso, não vou, aí o secretário dele que tem que se virar, na verdade, não, porque é o secretário que fala com ela. E aí, mas ela é uma menina que não desiste, né? Então ela vai, e ela persegue ele, dentro da empresa, fora da empresa, ela vai em todos os cantos que esse menino vai, pra tentar conseguir essa entrevista. E por conta disso, eles vão se aproximando. E aí, eles também vão se apaixonando. E essa aqui é uma história em que o CEO, né? O CEO, que se apaixona primeiro. No caso, o personagem masculino que se apaixona primeiro. Então, isso eu amo. Eu simplesmente sou apaixonada. E eu acho muito incrível também algumas cenas desse casal. Que, tipo assim, no começo não é tanto, mas mais pra frente, assim, quando eles estão interagindo um pouco mais, toda vez que a personagem da Bailu fazia alguma coisa, tipo, engraçada, ou alguma coisa muito disfarçada, o personagem do Dylan ficava sorrindo, tipo, disfarçadamente, entendeu? Sem ela ver, mas a gente estava vendo. Era muito fofo, e eu acho, coisa linda, cara, que já tava amando ela, mano. É muito fofo ver ele se apaixonando. Tem também nessa história, a gente também tem mais dois outros casais, a gente tem mais dois casais nessa história, que também são muito incríveis. E, enfim, mas o nosso casal principal, né, eles têm uma química de milhões, tá? Bailu e Dylan, muito bom. E o casal em si também vale super a pena, afinal, né, um drama de romance, então o romance ele tem que valer a pena. E aqui a gente vale muito a pena, inclusive. A gente ali no meio, que é a parte onde o casal tem que se separar, porque tem que ter isso, porque a gente não pode ser feliz para sempre. E, quer dizer, se separar no caso, mas depois eles voltam. Calma, gente, calma. Porque clichê tem que ter isso, né? Eles conhecem, eles não se gostam, eles se apaixonam, eles se separam, depois eles voltam. É assim que funciona o romance. E aqui funciona isso. E essa parte em específico eu fico um pouco irritada, entendeu? Ficou um pouco pistoleira. Mas tudo bem, gente. Eles se resolveram, eles se acertaram. A gente tem muita cena fofa deles e bem calientes também. Porque os chineses, eles têm uma coisa a mais. E a gente tem um casamento. Olha que coisa linda. Eu amo, gente. Eu amo. O casamento deles é a coisa mais fofa deste universo, gente. Pelo amor de Deus. Ai, como é? Entendeu? Não é difícil, gente. Não é difícil terminar com um casamento. Não é difícil, cara. Não é difícil. Mas enfim. Você pode assistir Somente por Amor no Viki, tá lá todos os episódios gratuitamente. Tem 36 episódios, se eu não estou enganada, acho que é 36 episódios. Porque normalmente drama chinês é bem mais comprido do que dramas coreanos. Mais uma coisa que eu preciso, uma observação que eu preciso fazer antes de ir para o próximo, é que o episódio que acontece no casamento é o 37, então no caso a gente tem 37 episódios. Só que no Viki a gente só vai até o 36. Mas se você vir aqui no YouTube e pesquisar somente por episódio 37, você vai achar e você vai poder assistir o casamento. Entendeu? Entendeu. Então se você for assistir, faça isso pra você poder assistir o último episódio também. Porque no Vix só tem até o 36, não sei porquê, mas enfim, só tem até o 36. É isso, gente. Dê play aí somente por amor, porque é muito legal, muito divertido. E é isso aí. Vamos para o próximo. Gostando desse vídeo, pare tudo que você está fazendo e desce aqui embaixo e deixa o like, tá bom? Porque isso me ajuda bastante, principalmente nesse começo de canal. E também se inscreve pra você estar recebendo os vídeos. E eu estou tentando me esforçando pra me dedicar, mas é porque, gente, esses barulhos, eles me desanimam um pouco, eu devo confessar. Mas eu não vou desistir, eu vou continuar aqui e vamos nessa.
E também me siga nas minhas redes sociais, os links sempre estão aqui na descrição. Tá aqui embaixo se você está gostando, se você já assistiu algum desses doramas que eu vou falar e que eu já falei. E é isso aí, então agora sim, vamos para o próximo. Bom, galera, obviamente, né, que numa lista minha tinha que ter um dorama dele, né, do meu supremo, do meu maravilhoso Lee Jong-suk, mais conhecido como Suquinho pelos íntimos. Que, só um adendo aqui, que finalmente ele percebeu, né, que ele é ator e ele está gravando um dorama. Inclusive, recentemente, eu quero que saia logo, porque eu quero assistir. Até o último dorama que ele fez foi Game Mount, eu acho. E, assim, por favor, né, vamos lá, quero novos doramas, muito obrigada. Foi só um desabafo mesmo. Mas enfim, olha, gente, não é fácil você falando desse menino, mas enfim. Para o dorama, né, que eu não falo o nome do dorama. Que é o dorama Enquanto Você Dormia, que inclusive eu estou pensando muito em reassistir esse dorama. Eu não sei se eu vou fazer isso, mas enfim, quem sabe eu faça isso. E aí eu também posso gravar vídeo, se vocês quiserem. Bom, vamos para a sinopse, porque o que nos interessa é aqui. Do que se trata, né, a história desse dorama? Aqui a gente tem uma protagonista que ela tem a capacidade de prever o futuro através de sonhos. Muito doido, muito louco. Inclusive, ela teve um sonho ao qual ela simplesmente ia de arrasta pra cima no trabalho dela, que ela é repórter, e aí ela acaba pedindo um tempo desse. Ela se demite, se não me engano, pra, né, preservar a vida dela, né? Ela não queria ir de arrasta pra cima, então ela teve que pedir, né, fazer alguma coisa pra evitar isso, e a forma como ela achou foi pedir demissão. Mas ela viu, ele viu uma vida normal, ela sai de casa, enfim, mas ela sempre tá, tipo, meio assim, sabe? Tipo, com coisas acontecendo. Principalmente se ela tem algum sonho que acontece, tipo, com ela, sabe? Aí ela já fica meio assim. E ela tem a capacidade de, tipo, alterar aquilo que ela vê no sonho, porque ela prevê o futuro. Então, tipo assim, se ela vê uma pessoa sofrendo um acidente, ela pode tentar evitar esse acidente. Aí a gente tem o nosso protagonista, que é interpretado pelo Jong-suk, que ele é vizinho dela, junto com o irmão dele mais novo, e ele é promotor de justiça. Ele, né, trabalha ali na parte de tribunal, enfim. E ele promove casos criminais, né? Tipo, é promotor. Ele é tipo um advogado, mas não é advogado. Na verdade, ele é. Como é que fala? Assim, eu sei o que é, mas eu não sei explicar direito. A câmera parou de gravar e eu nem percebi. Eu espero que pelo menos tenha gravado a última parte, mas enfim. É o que eu tava falando. Ah, tá. Além da trama principal, né, dos três ali, a gente tem coisas a mais. No caso, são os casos criminais. Então, meio que esses casos que ele investiga tem a ver ali com a trama principal. E é bem interessante, gente. É bem interessante. O casal, ele, até onde eu lembro, eles têm uma boa química. O personagem do Rei é maravilhoso. E, como eu falei, a gente tem o vilão, né, que é um chato. Mas, enfim, a gente tem todo um mistério, o drama policial, pra quem gosta. E o romance, né, que é muito bem-vindo. E, inclusive, uma curiosidade, uma última curiosidade, antes de a gente partir pro próximo, é que tem uma cena específica desse drama, mas é assim pro final do drama. Acho que é literalmente no penúltimo episódio. Que assim, acontece uma coisa com um determinado personagem que é tipo como se fosse um pai pro personagem do Lee Jong-suk, né? Porque o pai dele infelizmente falece. E aí acontece uma coisa com esse personagem, uma coisa triste. E assim, tipo, era um personagem que eu gostava, então obviamente eu fiquei triste, né, com o que aconteceu com ele. E eu estava triste. Só que daí, o que acontece? O personagem do Lee Jong-suk, quando ele vai até lá e percebe o que aconteceu com esse personagem, ele começa a chorar de desespero. Afinal, né, ele tinha carinho, ele tinha apego pelo cara. Ele vai lá e ele, tipo, né, se agacha no chão, porque ele tá, tipo, no chão assim. Ele começa a chorar. E eu, gente, assistindo isso, eu comecei a chorar. Mas não porque, pelo que tava acontecendo, mas porque o Lee Suk começou a chorar. Você tá entendendo uma situação dessa? Gente, é aquela coisa louca que acontece, né, gente? Mas enfim. Só uma curiosidade mesmo aí pra vocês sobre esse dorama. Mas é isso, gente. Dê play aí enquanto você dormia, porque é muito legal, muito divertido. E tem um romance muito bom também. Então, coisa que mais se você já assistiu. Só tem legendado, infelizmente, mas vale super a pena pra quem gosta. Então é isso, bora para o próximo, porque meu celular já está pedindo socorro. O penúltimo dorama dessa lista é o dorama do Disney Plus. Então, pra quem tem aí Disney Plus, acesso, enfim, temos aí uma indicação. Esse aqui tem dublado, tá bom? Que é o dorama Noiva por Vingança, que também ele se encaixa numa comédia romântica, mas assim, ele é muito mais. Esse dorama ele me surpreendeu, na verdade, ele super me surpreendeu. Tanto pelo dorama em si, mas pelo casal, que no começo eu tava tipo meio assim, mas depois eu tava simplesmente amando esse casal. E ele tem muitos clichês também, então vai ser bem bacana. Mas vamos para a sinopse, né, antes que eu comece a falar demais aqui. Trata essa história. Aqui a gente tem um CEO, né, que ele é um CEO, ele também é um gênio da matemática, ele é professor, tipo assim, ele é CEO de uma empresa de, tipo, professores, então tem vários outros personagens que são professores de disciplinas diferentes,
E ele é da matemática, ele é tipo um gênio, ele é bem famoso, ele não é uma pessoa muito simpática, né? Ele só é simpático ali com o vice dele, o vice-presidente dele, que é tipo como se fosse um irmão pra ele. Mas de resto, ele é muito chato, ele não é uma pessoa family friendly, inclusive com a secretária dele, que é a nossa protagonista, descobrindo que ela está com uma doença, olha que loucura. E ela acaba botando a culpa nisso no nosso personagem principal, né? Aconteceu por conta de que ela fica muito irritada e ela, né, estressa, entendeu? E tudo isso se deve pelo trabalho dela, que é maravilhoso, né? Só que não, porque o chefe dela é insuportável. Desculpa aí, protagonista, mas você é um pouco no começo com ela. Um belo dia, nossa protagonista resolve dar uma lição, né, no chefe dela e simplesmente invade a casa dele pra dar um susto. Ela queria dar um susto nele, tá ligado? Não é só isso que ela queria fazer, ela não queria fazer nada demais, tá ligado? Inclusive uma cena icônica, essa cena é muito boa. E só que daí no meio do caminho, gente, o nosso protagonista acaba sofrendo um acidente. Que loucura. No caso, não um acidente, né? Alguém atropela ele. Aí a gente não sabe, né, quem é que fez isso, quem é que mandou fazer isso. Muita gente poderia ter feito isso, mas ele aparentemente não sabe. E aí o nosso protagonista, ele acaba ficando com uma amnésia. Ele fica, né, tem amnésia. E aí a nossa protagonista, aproveitando dessa fragilidade do nosso protagonista, finge ser a noiva dele pra poder se vingar dele ainda mais. E, gente, é só a melhor sequência ever quando ela vai morar junto com ele. É simplesmente muito boa, muito boa. E a gente tem um plot twist ali também, tá? Então, assim, é muito legal de acompanhar esse drama. Ele é diferente, ele é divertido, ele te faz rir, ele te faz chorar, eu acho que não, mas assim, mas ele te faz sentir muitas coisas também. E eu gostei muito desse dorama. Ele realmente me surpreendeu. Eu não tava botando nada, né? Não tava dando nada pra esse dorama. E ele conseguiu me surpreender. A gente não termina com casamento? Não, mas a gente termina com eles casados, né? Então tudo certo. E o casal também magnífico. Eles têm uns beijos, gente. A cena de beijo deles é muito boa mesmo. Primeiro a gente tem uma na escada, depois a gente tem em outra escada, muito bom. E, sério, gente, mais uma vez aqui um CEO que no começo é super atarefado, mas depois, gente, ele tem tempo livre. Ele tem um tempo livre que você, olha, gente, é impressionante. É só em dorama que isso acontece, não é possível. É um dorama divertido, então se você gosta de um romance mais comédia mesmo, você vai gostar. E também é uma coisa diferente, sabe? É diferente. E eu também gostei do protagonista, da protagonista também. Eles super tiveram uma química legal. Eu não tava shippando eles no começo, mas depois eu acabei shippando, porque eles realmente têm ali uma conexão legal. Eu amei muito esse dorama e ele é muito legal e muito divertido. Então, The Play, em outra oportunidade. Olá, Carol do Futuro aqui falando. Eu estou agora editando esse vídeo e eu reparei que teve uma parte que eu acho que não gravou, sei lá o que aconteceu. Mas enfim, tá? O próximo dorama e o último desse vídeo é o dorama My First Love, que é a primeira vez amor. Só que não apareceu essa parte em que eu tô falando de qual dorama eu falo, então já parte logo pra sinopse. Então depois desse vídeo já vai ser a sinopse do dorama, tá bom? Tá bom, e é isso. Tchau. Bom, e do que se trata essa história, né, linda e maravilhosa? Aqui a gente vai ter um casal de amigos, que eles são amigos desde a infância, então no caso a gente vai ter um Friends to Lovers, né? Ele acaba morando sozinho, ele conta ali, né, com quem os pais dele, e ele tem uma casa, ele consegue uma casa, ele compra uma casa pra ele, porque ele já, tipo assim, ele é adolescente, mas ele não é mais adolescente, no caso, ele já é jovem, adulto. E aí a nossa protagonista, ela ainda estuda, se não me engano, ela ainda estuda, só que eu não lembro se ela tá na faculdade ou terminando o ensino médio, não lembro agora, mas acho que ela está terminando o ensino médio. E aí ela acaba passando por uma situação que ela precisa achar um lugar pra morar. E aí o protagonista, né, não sendo idiota, vai lá, descobre, né, que ela tá precisando de um lugar pra morar e convida ela pra morar ali junto com ele. Só que nisso também surge mais dois amigos dele querendo um lugar pra ficar. E aí ele hospeda todo mundo contra a vontade dele, mas ele hospeda os dois amigos ali. Inclusive, no meio do caminho, a gente tem mais um quinto integrante, que é o primeiro interesse romântico da nossa protagonista. E assim, a gente tem um triângulo amoroso aqui, o nosso protagonista, inclusive, ele tem um segredo, porque ele é apaixonado pela nossa protagonista desde muito tempo. Então, né, a gente ainda tem mais essa parte aí. Basicamente é isso, gente. Não tem nada demais. Não é uma história muito complexa. Então, realmente é pra quem quer uma coisa mais de boa e pra quem gosta de dramas adolescentes, tá ligado? Porque realmente não tem nada demais. Ele é só uma farofa e adolescente. E, ó, tem um draminha ali no final com o protagonista e a mãe dele, mas assim, tipo, nada muito além, sabe? É só realmente a gente vê adolescentes fazendo adolescentices. Adolescentices. Não sei se essa palavra existe, mas adolescente sendo adolescente.
né? Tomando uma decisão meio burra, meio idiota, e enfim, lidando com frustrações amorosas, amizades, então assim, tudo um rolê. Inclusive, o Amor e Batatas tá nesse drama, gente. Olha que loucura. Foi o primeiro drama que eu assisti dele. E ele é o, inclusive, ele é o pai romântico da outra menina que tá dividindo a casa ali junto com ele. Mas é um drama bem divertido, gente. Tem na Netflix, tá? As duas temporadas tem na Netflix, tem lá pra quem quiser assistir. Sim, esse drama, tipo assim, eu dei play só porque eu quis assistir uma farofa, um besterol. E aí eu dei play. Também tava na minha lista lá, vamos assistir. Mas eu achei fofo, sabe? É um drama fofo. E legal, tem um romance, né? Tem um romance ali principal. Que eles vão ficar juntos somente no final, sim, mas é um romance fofo. Mas é assim, a gente ainda tem alguns episódios deles. Tem um romancezinho, então é bem fofo. Novamente, pra quem gostou tipo, de Exokiri, provavelmente vai gostar. Eu gosto de séries adolescentes, vai gostar desse aqui. Eu não sou muito, né? Agora eu sou adulta, eu sou uma pessoa adulta mesmo, não parece, eu tenho 20 anos. Então, assim, eu gosto de uma coisa um pouco, um romance um pouco mais dramático, né? Já com adultos, né? Todos adultos. Adolescente já não pega mais tanto, mas às vezes eu gosto, às vezes eu assisto, assim, algum, e às vezes algum, assim, me prende. Mas é mais complicado, hoje em dia é um pouco mais complicado eu gostar tanto dos dramas adolescentes. Mas enfim, é isso, gente, tá? Aí assistam Primeira Vez Amor e comenta aqui embaixo se vocês assistiu ou se você não assistiu. E tem na Netflix, tá? Acho que eu já falei isso. Enfim, deixa eu encerrar logo esse vídeo, porque senão meu celular vai explodir. Isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Novamente, pretendo trazer mais, não só de romance, mas também de outros gêneros, né? Pra quem gosta de outros tipos de dorama, né? Como eu falei, ação, fantasia. Temos muitas coisas, né? Muitos doramas aí sendo lançados. E esses vídeos vão ser mais, tipo, pra gente bater um papo e também como forma de, sei lá, se você tá sem nada pra assistir, o que é um pouco impossível, já que hoje em dia, né, tá saindo dorama a cada 5 segundos. Mas enfim, vai que. Ou você quer dar uma incrementada na sua lista, né? Esses vídeos vão servir pra isso. E pra quem tá começando agora a assistir doramas, né? Fica aí uma forma de recomendação de doramas que eu já assisti e eu gosto bastante. Ou talvez às vezes eu traga doramas que eu ainda não assisti ou eu pretendo assistir. Sei lá, também a gente acaba descobrindo coisas novas. Mas é isso, gente. Novamente, não se esquece de deixar o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se você já assistiu um desses, se você pretende assistir. E também, se quiser estar deixando ideias de vídeos, pode estar deixando que eu vou ler os seus comentários. E também eu estou postando shorts, então, né, durante a semana pra compensar, já que os vídeos só estão saindo domingo. Mas é isso, gente. Até a próxima e bye!